Hello! Eu sou Natália Mello. Hoje vamos falar sobre multipotencialidade como forma de criatividade. Hoje eu tô falando do World Creative Day, Recife, Pernambuco, Brasil. Eu sou uma pessoa multipotencial e você também é? Bom, eu sempre soube que eu era uma pessoa diferente, porque eu não me sentia alguém sem foco, uma procrastinadora como as pessoas acham que os multipotenciais são, né? Isso não foi comigo, assim. Só que antes das pessoas entenderem quais são as suas multipotencialidades, né? Então tem essa questão. Tudo que eu faço tem início e fim. Nem sempre tem um meio, né? Mas início e fim sempre tem, né? Pelo menos na minha cabeça funciona desse jeito. Só que as pessoas mais próximas, às vezes elas não compreendem isso. E a não compreensão vem do modelo em que as pessoas foram criadas, né? Onde todos nós fomos criados. Para que a gente tenha foco, para que você seja um especialista no assunto. Então isso também trabalha muito essa questão toda. Que não é o errado, mas que existe sim pessoas que são naturalmente multipotenciais. E com o autoconhecimento vai te dar essa liberdade de saber quem é você, o que você nasceu para ser, quais são suas habilidades essenciais, né? O que vem com você. Então, quando você entende isso, as coisas ficam mais leves, você fica mais tranquila também. Eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar esse assunto e aí eu assisti um vídeo de uma coach que eu já acompanhava e aí foi a primeira vez que eu escutei falar sobre a multipotencialidade. Até então eu não conhecia. E não espere, tá? Que alguém vai entender um dia o que você gosta, o que você faz, o que você busca, né? Porque você tá em outras áreas, vendo coisas diferentes que não são complementares, que elas não se combinam, mas que você pode ser sim, como multipotencial, ser excelente no que você faz, independente do que os outros pensam, os outros querem, sabe? Mas, Natália, o que é, na verdade, multipotencialidade? É ter o potencial de fazer muitas coisas diferentes, coisas distintas, variadas, seja ela como um hobby ou na sua área, né, na sua carreira profissionalmente. E você pode sim usar um hobby, né, trazer uma habilidade que você tem para a sua carreira, né? O multipotencial, ele gosta de coisas diferentes, ele se adapta melhor a todos os tipos de grupo, qualquer grupo de pessoas. Ele pode usar mais de umas habilidades, né, das que ele tem no seu dia a dia. Ele tem uma visão aleatória realmente, ele gosta de coisas diferentes. Então tem pessoas que conseguem viver a vida inteira com um quebra-cabeça, com um único assunto, com um único objetivo, de uma única forma, de um único jeito trabalhado. E já tem pessoas, né, como multipotenciais, eles precisam de várias peças diferentes para sentir que a sua vida tem sentido, que o seu quebra-cabeça é agradável para ele, é bom, entende? Então não tem um lado certo e um lado errado, né? Para mim, Natália, ser multi é ser curioso, é ser xereta, é querer saber de tudo, saber das coisas, para que serve, onde se aplica, aprender, desaprender, reaprender, é desenvolver novas habilidades, compartilhar para aprimorar, semear ideias, sabe? Isso tudo é a minha visão, né? Desenvolver coisas mais criativas e inovar, não ter medo de inovar, né? A multipotencialidade, para mim, pelo menos, funciona assim. E quando eu entendi que eu era uma pessoa multipotencial, eu comecei a viver muito melhor. Sem culpa de achar que eu não tinha foco nas coisas, que eu me propunha fazer e faço. Apesar de que na minha mente, né,
tudo tinha sentido, o porquê de eu estar fazendo aquilo ali ou não. E usar isso, né, a meu benefício, seja por um momento de lazer, seja no meu trabalho. Então, tudo que eu sei, realmente eu utilizo em todos os locais. Não toda hora, mas eu aprendi. E acredite, eu fiquei menos cansada, menos estressada, porque eu entendi que aquilo, na verdade, era a minha mente em processo criativo. Muitas vezes eu levanto de madrugada para criar, para curiar, para aprender, para desenvolver alguma coisa, mesmo que eu não vá utilizar aquilo logo, mas eu respeito meu organismo. Tem horas que ele precisa de uma pausa, tem hora que ele precisa sim de criar e não adianta eu querer dormir, que não vou conseguir, né? Porque a cabeça tá ali a milhão criando coisas. Então eu me acalmo, respiro e coloco as coisas no lugares e vou, sabe? Tá, mas como é viver neste mundo especialista, você sendo uma pessoa multipotencial, né? E realmente vocês devem viver, viram e passam por isso e veem isso, mas é como eu falo, né? Nem tudo são flores. Em um jardim lindo, florido, algumas dessas flores têm alguns espinhos, né? Mas não vamos nos estressar. O padrão que a gente vive é estudar para escolher uma profissão que vai te levar a um trabalho, a uma carreira, né? Que você vai seguir talvez até pela vida inteira, né? Até quando morrer, se aposentar, enfim, né? Esse é o padrão. Só que para quem é multipotencial, esse caminho é um tormento, é estressante, é terrível, né? Você ter que optar por uma coisa. Por que a gente tem que escolher entre isso ou aquilo? Por que eu não posso escolher isso e aquilo? Isso sempre foi uma coisa que me incomodou desde pequenininha. Pequenininha eu sou, né? Mas sempre foi algo que me incomodou. E eu acredito que muitos potenciais também tenham isso. Eu, como gestora em recursos humanos, eu fico às vezes na dúvida, quando eu estou em um processo, alguma coisa, que alguém está me avaliando, eu não sei se ela está entendendo todas as multipotencialidades e compreendendo que eu sou uma pessoa multipotencial ou que eu sou apenas uma procrastinadora, como eu já falei no início, que muitas pessoas acham. Só que ninguém entende porque elas não pensam com a nossa cabeça de multipotencial. E às vezes isso pode ser irritante demais, porque a gente tem que praticamente desenhar o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, o que está criando, o que está propondo, sabe? Esse é o meu maior desafio e acredito que muitos potenciais também passam por isso, né? Mas é aquilo. O autoconhecimento é extremamente importante. É mostrar para o mundo que eu não tô perdida. É mostrar para o mundo que eu tenho habilidades diferentes, que eu posso sim usar aquilo na minha vida, na minha carreira, no meu caminho, né? Na Revolução Industrial, ser especialista passou a ser essencial, pois era a forma de trabalho daquela época, fazer escalas de produção. Então isso era importante, você ser excelente naquela atividade que você fazia várias vezes, repetidamente por dia, por semanas, enfim, anos, sabe? Então era importante para aquele momento. Hoje já não é assim. Hoje a gente tem que criar uma outra forma de trabalho e outra, né? A especialização, né, ela está arraigada culturalmente, então não é um problema de uma região só, né? Vários lugares são assim aqui ainda, né? Porque todo mundo na nossa volta ainda pensa desse jeito, e quando você tenta ser diferente ou querer coisas diferentes ou buscar coisas diferentes, isso você acaba sendo excluído, né? Ou não se sente bem, porque você mesmo se julga com isso. Por isso que eu falo, a questão do autoconhecimento é importante. Assim como nas escolas, nós somos
ensinados a viver um padrão, a ser um padrão. Isso pode nos limitar a desenvolver as nossas multipotencialidades, as nossas habilidades enquanto criança, né, adolescente, enfim. Então, é importante para que a gente entenda, né? Por isso que eu falo, o autoconhecimento é importante, para que quando a gente chegue no mercado de trabalho, as organizações vão nos cobrar isso, que a gente seja mais criativo, tenha espírito inovador. Só que a gente não foi educado assim lá atrás, né? Então, isso é muito importante a gente pensar e analisar dessa forma, para que a gente faça algo diferente, sim, na nossa vida, né? A multipotencialidade, ela não precisa atrapalhar a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, pelo contrário, ela pode sim ser o seu diferencial no mercado, né? Aquilo que faz você ser reconhecido por aquilo que você faz, né? Ser uma referência com as suas multipotencialidades, entende? Tá, mas e como eu posso utilizar isso ao meu favor, né? Nas organizações, no mercado, enfim, onde eu estiver inserido. Eu sempre brinco, né? Os multipotenciais têm poderes especiais. Então, se você bem trabalhar e você conhecer, você vai longe com isso, né? Algumas características são bem específicas deles, né? Nós somos curiosos, gostamos de aprender coisas novas, temos uma visão rápida para aprendizado, temos uma visão holística para as coisas, conectamos pontos inovadores, nós temos a adaptabilidade, que é uma característica muito forte dos multipotenciais. Então, essa resiliência de entender, modificar, se adaptar, se reinventar, se refazer todo dia, recomeçar. Então, isso é um dos pontos principais como multipotenciais, né? E isso é muito bacana. A verdade é que a gente não sabe como é que vai ser no futuro. A gente não tem ideia. E hoje a gente faz atividades que a gente teve de ideias do passado. E tem alguma coisa errado, né? Se você parar para analisar. Então a gente precisa melhorar isso. E para a gente ser mais criativo, vem muito daquele espírito livre, aquele olhar de criança, né? Toda criança, ela nasce criativa e ela vai morrendo aos pouquinhos, porque ela vai sendo reprimida, vai sendo doutrinada a seguir um padrão. Se ela tem uma curiosidade ou faz perguntas que muitas vezes a gente não sabe responder, ou a gente precisa pensar para responder, a gente a recrimina, pede para ela ficar quieta, sabe? Então, essas coisas também. Que aquilo não é assunto para criança, né? Que aquilo não é para ela se meter. Mas isso não é o fim do mundo, né? Se você já passou isso quando criança, ou se ainda hoje você escuta, né? Tá na hora de crescer, virar um adulto, tá tudo bem, tá? Toca aqui, a gente tá nessa. Mas é aquilo que a gente tem que entender e fazer mudar. Eu mesma sou uma pessoa muito tímida, mas eu nunca tive medo de dar minha opinião, falar uma ideia. Mesmo que às vezes eu precise desenhar o que eu tô pensando, o que eu tô propondo, o que eu tenho de ideia para que as pessoas entendam, eu nunca deixei de falar, sabe? A minha visão às vezes pode ser diferente, porém eu tenho que explicar de forma diferente para as pessoas, porque cada uma tem uma percepção diferente e uma forma de compreender diferente. Então, às vezes eu preciso ter essa expertise para conseguir passar o que eu estou pensando, conseguir passar exatamente aquilo que eu estou querendo propor, entende? Bom, mas depois de tudo isso que eu falei para você, você acha que não se enquadra em ser um multipotencial? Então, você mesmo assim ainda quer ser uma pessoa mais criativa no seu trabalho? Bom, eu não sou multipotencial, mas quero ser criativo. O que eu posso fazer, né? Aí eu tenho 3 dicas pra ti, bem práticas, tá? Sabe aquele olhar de criança, onde tudo é possível? Qualquer coisa ela cria algo, uma brincadeira nova, as regras novas da brincadeira, quer saber de tudo, tudo mesmo, absolutamente, saber o porquê daquilo, como faz, como mexe, se eu abrir, o que é que vai ter dentro do brinquedo, se eu jogar ele na água,
se ele vai sair nadando. Então, tudo que ela pega, a criança, ela quer experimentar. Esse espírito livre, sabe, que eu tô falando? Então, esse olhar curioso para o mundo, de explorar, né? E isso aí é aquilo que as crianças gostam, sabe? Que elas são essencialmente, né? E vamos lá para as dicas. Então, primeira dica, ir em lugares diferentes, andar, observar, mudar o trajeto que você faz, frequentar lugares novos, observar as pessoas, conversar com elas, saber o que elas gostam, fazem, o que elas estão fazendo no momento, fazer um relacionamento, mesmo que seja por um dia, por um momento ali. Ir em lugares com crianças, que elas estão ao ar livre, brincando, porque elas estão ali explorando o mundo, né? Ler livros, revistas, jornais, cursos, fazer coisas completamente fora do seu foco, do seu caminho. Uma dica que eu gosto bastante, que é algo que eu tenho pra mim, eu gosto de assistir série, mas não é ver a série inteira. Eu gosto de assistir um capítulo aleatório e tirar uma ideia, um insight, né? A ideia central ou, enfim, algo que possa modificar, né? Tudo que eu vejo, que a gente escuta, que você assiste, que você desenvolve, que você conversa, tudo aquilo é ferramenta para você utilizar, guardar com você. E a segunda dica é justamente essa, guardar, anotar tudo que você pensa, tudo que você tem ideia, tudo que você quer, tudo que você vê, seja numa agenda, no caderno, numa gaveta, tudo. Anota tudo mesmo, sabe? Tudo isso você vai utilizar depois, seja uma lembrança, algo interessante que você ainda não anotou, que combina, que pode trabalhar isso. Pode ser uma imaginação que você ainda não tem anotado, uma lembrança, enfim. Tudo anotar. Sempre que for possível, reveja as anotações, que é importante tanto a nível de conhecimento quanto a nível de aprimorar ou resolver um problema que você tá querendo solucionar, certo? E a terceira, e talvez a mais importante de todas, é se permitir. Sim, não adianta todo o resto se você não se permite explorar o mundo, ter aquele olhar de criança, aquele espírito livre, certo? E aí, o que você entendeu até agora? Você já entendeu um pouquinho mais do que é a multipotencialidade? Você se enquadra no perfil de multipotencial? Bom, muito obrigada. Se você quiser conversar comigo, me manda um direct lá no Instagram, @coachnataliamelo. Bye, bye!